José Manuel, apesar de toda uma onda de esperança que se criou, partes para esta semana com algumas preocupações ainda. Claro, Claro, quer dizer, não é? preocupações de dois tipos. Primeiro, há sinais dados nomeadamente por Marco Rubio, que é assim uma pessoa, um membro desta equipa mais com os pés na terra, de que esta semana é decisiva. Portanto, Marco Rubio é o secretário de Estado, não é? Portanto, e que se isto não der, os Estados Unidos passam a preocupar-se com outras zonas do mundo e deixam andar. O que é uma mensagem com um lado ambivalente, porque uma coisa é dizer isto pode significar que tudo se mantém na mesma e, portanto, o apoio dos Estados Unidos mantém-se, tal, ou vamos preocupar-nos com o resto e não olhamos mais para isto e também deixamos de dar apoio, portanto, não é claro. Isso foi numa... Ele disse isso ontem, penso eu, ontem. Agora, relativamente àquele encontro, há muitas coisas que nós não sabemos ainda e que vão ser difíceis de perceber e vão seguramente suscitar bastante especulação nos próximos tempos. Primeiro que tudo indica que foi um encontro querido e provavelmente orquestrado pela própria administração americana e pelo próprio Donald Trump. E eu imaginaria que sim, até pelo cenário. Porque se fosse uma coisa feita de outra forma, se calhar era mais discreto, porque Zelensky teve encontros com outros líderes, nomeadamente líderes europeus, mas teve-os nas embaixadas em Roma e, portanto, não ali no meio de enfim, à frente de toda a gente, digamos assim. Sim. Depois, há uma percepção que, no limite, foi improvisado. E isso nota-se pela questão do mistério da terceira cadeira, não é? Sim. Estava lá uma terceira cadeira e especula-se, muita gente especula sobre se era uma terceira cadeira para um intérprete, que teoricamente não seria necessário porque Zelensky fala inglês, mas depois de muitos comentários que foram feitos à reunião da Casa Branca no sentido de dizer ele não devia ter aceito falar em inglês porque isso coloca numa posição de inferioridade, podia-se especular, bem, agora vamos voltar ao intérprete, ou seria uma cadeira para Macron, que é visto naquelas imagens. Nas imagens, Macron anda ali à volta, e agora, nomeadamente na imprensa italiana, há especialista em leituras de lábios, que apanham uns bocadinhos do que eles disseram e tentam interpretar. Bem, portanto, não sabemos tudo, sabemos o que eles disseram nas redes sociais a seguir e sabemos já o que Trump disse ao chegar aos Estados Unidos, à Casa Branca, no regresso de Roma. E, basicamente, aquilo que se nota é que ambos gostaram da reunião, quiseram a reunião, um chamou-lhe histórica, outro chamou-lhe importante. Vamos ver até que ponto é que isso se traduz em alguns aspectos mais práticos. Relativamente ao que possa vir a sair da reunião, Trump foi um bocadinho mais longe do que em detalhes à chegada à Casa Branca, ao dizer que a Ucrânia pode estar disponível para aceitar, digamos assim, que os Estados Unidos reconheçam a anexação da Crimeia. E isso é um ponto extraordinariamente delicado, se bem que muitas das pessoas que têm procurado imaginar que possa vir a ser uma saída para esta guerra, tenham, enfim, diz sempre, se tiver que haver algum acordo, uma vez que há bloqueio no teatro de operações, ou praticamente bloqueio, quer dizer, não se está a ver que a Rússia possa ocupar tudo o que diz que queria ocupar, nem que a Ucrânia consiga recuperar aquilo que se quis recuperar. Já vivemos tempos diferentes, expectativas diferentes durante estes últimos 3 anos, a guerra já dura há 3 anos, portanto, qualquer situação que passe por um cessar-fogo congele a situação atual, por algo mais do que isso. E repara, o que se fala de parte dos Estados Unidos é diferente do reconhecimento daquilo que a Rússia pretende. A Rússia pretenderia ficar com os 4 oblasts, que declarou já a parte integrante do seu império, digamos assim. E sendo que a Rússia nem sequer ocupa por completo nenhum desses oblasts. Há um que está praticamente todo ocupado, que é Donetsk, mas Luhansk não está, e depois, sobretudo, Zaporígia e Donetsk, esses não estão mesmo, não é? Então, alguns, porventura, nem metade estarão ocupados. Portanto, temos aqui situações distintas e onde há aqui vários problemas que se colocam. Ponto 1. Que expectativa relativamente ao teatro de operações? Uma das coisas que nós, porventura, temos avaliado menos bem nos últimos tempos é até que ponto
esta guerra nos dá sinais sobre o futuro das guerras e sobre como é que se pode ou não perder uma guerra. E a grande novidade desta guerra é claramente os drones. São claramente os drones. Nós temos falado muito dos drones aéreos, portanto, que já existiam antes, dos drones iranianos, dos drones ucranianos, dos drones de reconhecimento, dos drones que caem sob tanques, dessas coisas todas. Temos falado menos, quer dizer, vamos falar também dos drones marítimos, onde a Ucrânia surpreendeu várias vezes, designadamente em ataques, precisamente na Crimeia. E agora começamos a saber que também há drones terrestres no teatro de operações, designadamente drones ucranianos, e mais do que isso, que no teatro de operações os drones russos não são apenas de ataque, são também de vigilância e de reconhecimento, e que a existência desse tipo de aparelhos mudou muito aquilo que eram as expectativas na frente de combate. Quer dizer, aquilo que foram as guerras até hoje com ataques de colunas blindadas, no tempo dos drones e do tempo da informação por satélite, tornou-se quase impossível, porque é muito difícil acumular reservas para realizar um ataque, é muito rapidamente detectável qualquer movimentação de tropas e, portanto, as contramedidas, os ataques de artilharia, os ataques também com drones, os ataques pela Força Aérea são muito relevantes. Sendo que a própria Força Aérea tem desempenhado um papel bastante diferente daquele que nós imaginávamos inicialmente e coloca imensas dúvidas aos estrategas sobre como é que vai ser no futuro, porque não tendo sido obtida como se esperaria a superioridade aérea russa nas primeiras horas ou nos primeiros dias de combate, e depois de visto o que é que se passou a seguir, aquilo que se verifica é que os ataques aéreos são feitos à distância. Portanto, a Rússia usa bombas, inclusive bombas antigas, muito pesadas, mas com sistemas de asas, digamos assim, que lhes permitem ter um mínimo de orientação para ataques à distância, mas os aviões não entram no espaço aéreo ucraniano, largam essas bombas ainda no espaço aéreo russo. Portanto, é um tipo de guerra muito diferente, onde se misturam as tais, digamos, tecnologias com um século, as trincheiras, não é? A Primeira Guerra Mundial, não terá sido a Primeira Guerra exatamente assim, a Guerra Civil Americana já teve alguns aspectos de guerra de trincheiras, mas não com esta forma nenhuma, com a dimensão da Primeira Guerra Mundial, sobretudo na frente ocidental. A frente oriental foi diferente. Mas trincheiras, uma guerra de trincheiras com aspectos novos. Por exemplo, uma das coisas, das táticas que está a ser usada pelos russos é usar drones para identificar onde é que estão as trincheiras e quem é que está lá dentro, para depois localizar e fazer ataques ou de artilharia ou de outros drones. E há aqui uma coisa verdadeiramente, e depois esta ideia de que a Rússia usou os homens, as pessoas, os soldados, sem qualquer consideração por eles. Eu ontem estava a ver uma explicação de algumas tecnologias que os russos estão a usar, e uma das mais extraordinárias é uma coisa que me deixou completamente de boca aberta, que é, quando eles localizam minimamente e atacam uma zona de trincheiras, depois a seguir bombardeiam, mas depois não ficam bem a saber onde é que, se não lá estão homens, se não estão homens, e então atacam em plano. Portanto, tipo Primeira Guerra Mundial, mas só que as pessoas, em vez de correrem a pé, correm de motorizada, para ver se os ucranianos se revelam, no sentido de aparecerem a disparar contra essas vagas de motorizadas que vêm aí e depois eles voltarem a bombardear. Portanto, há aqui muita coisa nova que se está a passar. Até vi já, por exemplo, os ucranianos já têm robôs, portanto, drones robôs com a forma de cães. Portanto, já têm drones terrestres inspirados nos veículos de Marte. Só que, enfim, o Sol não é exatamente igual e com a lama aquilo não se dá muito bem. Portanto, há um pouco de tudo e sobre isto nós Portanto, há também muita tecnologia a ser experimentada. Há muita coisa a ser experimentada. Eu não sei até que ponto é que, e desse ponto de vista, creio que os russos estão a aprender muito e depressa. Não sei até que ponto é que os exércitos ocidentais estão
a incorporar toda essa nova ciência, até porque se percebe que, aparentemente, há sinais. Há uma reportagem publicada esta madrugada no Wall Street Journal sobre o que é que os russos estão a fazer, que não tem a ver diretamente com aparentemente não tem nada a ver com a guerra na Ucrânia, mas parece estar a preparar um conflito dentro de 2, 3, 4, 10 anos com a NATO. Estou a falar de um conjunto de unidades militares na zona que vai desde São Petersburgo até Murmansk, lá já no Mar Ártico, e que, portanto, segue a fronteira de 3 países da NATO, Estónia, Finlândia e Noruega. Portanto, no norte-norte-norte há uma base chamada Sputnik, que tem vindo a ser reforçada e que fica já próximo do limite da Noruega. A Noruega chega lá acima, também tem fronteira com a Rússia. Aliás, é um sítio onde há fronteira tripla, um ponto com Rússia, Noruega e Finlândia. E está a fazer outra coisa que preocupa muito os finlandeses. Os finlandeses, como sabes, entraram na NATO, têm vindo a mobilizar cada vez mais pessoas e investir mais nas suas forças armadas. Eles estimam que existam 10 pontos ao longo da sua longuíssima fronteira com a Rússia, onde o país é vulnerável a ataques de forças blindadas. E o que eles estão a ver os russos fazer do outro lado é fazer algo que, mais uma vez, lembra a Primeira Guerra Mundial, que é reforçar a infraestrutura ferroviária. Portanto, estão a construir ou a modernizar linhas férreas em toda essa zona de fronteira, que, portanto, vai de São Petersburgo até lá acima, a Sputnik, e isso está-os a deixar muito inquietos, porque se neste momento não está a haver mobilização de tropas para esse sítio, porque as tropas estão na frente de combate, não é? Cá embaixo na Ucrânia, há sinais de que pode haver, que a Rússia poderá estar a preparar outras operações, e que não é só imaginação, como o Putin diz, é só imaginação, ou como outras pessoas dizem, é só imaginação, que não há nenhum risco para países da NATO. Sendo que aqui, talvez o mais frágil de todos é a Estónia, e a Estónia é um país muito pequenino, é um país que tem uma grande minoria russa, não é? Portanto, e tem uma cidade, Nava, que fica do outro lado do rio, relativamente à própria Rússia. Ainda para mais, para quem tem a opção com a história, Nava é também um sítio onde ocorreu uma batalha muito importante na guerra que marcou o princípio digamos, do tempo em que a Rússia se virou para o Ocidente e para a Europa. Portanto, estamos a falar do tempo período grande, da Grande Guerra do Norte, entre uma potência que estava a deixar de ser potência e outra que estava a emergir. Portanto, a potência que estava a deixar de ser potência eram os suecos, que estava a emergir eram os russos, e a Nava a guerra é longa, acaba por ter a sua batalha decisiva em Poltava. Poltava fica atualmente na Ucrânia. Isto é a norte, numa zona de onde vem a nossa comissária para os assuntos externos, a Kaja Kallas, que curiosamente está sempre a ser atacada por toda a gente. Russos, comentadores pró-russos da televisão portuguesa também gostam muito de atacar a Kaja Kallas. Portanto, e é uma mulher muito corajosa, foi primeira-ministra da Estónia. Sendo que neste período a capacidade, há uma coisa que a gente tem que ter noção, a Rússia está a perder uma quantidade de equipamento brutal, mas as suas fábricas digamos, de equipamento militar houve um investimento muito grande, e eles estão a repor o material que estão a perder, nomeadamente em veículos blindados, com uma coisa muito particular, que é o ritmo de produção de veículos blindados mais sofisticados, que são os T-90, portanto são os tanques, eles chamam sempre T, não é? Começaram com os T-34 da Segunda Guerra Mundial, têm andado por aí adiante. Agora, tem a ver com o ano em que, penso que tem alguma relação com os anos em que são pensados, concebidos, desenhados. Os mais modernos, ele até já há penso que a seguir ao T-90, mas que eles têm alguma dúvida sobre a sua capacidade eletrónica, mas o T-90, que eram fabricados 40 por mês, estão a ser fabricados 300. Portanto, repara, estamos a falar de um número. Quando pensamos na capacidade de acrescentar tanques à frente de batalha e nos lembramos dos números que estavam em causa no fornecimento de tanques europeus e americanos aos ucranianos,
quer dizer, a relação é de 1 para 10, para aí, ou coisa assim do género, quer dizer, portanto, não tem comparação, portanto, nunca se podia imaginar que aquela meia dúzia de tanques, e aquela meia dúzia, enfim, alegoricamente, ou aquelas também meia dúzia de aviões F-16 pudessem reequilibrar o campo de batalha. Não está, ele continua inclinado para o lado da... E continua a chegar material militar dos aliados à Ucrânia? Não, tem que continuar, porque entre outras coisas é necessário, uma das coisas mais importantes são os obuses para a artilharia, porque isto é muito uma batalha de artilharia, desse ponto de vista continuam a chegar mísseis, pelo menos alguns, para aqueles equipamentos mais sofisticados. Na última vez que falámos da Ucrânia, eu estava satisfeito por o chanceler Merz ter finalmente libertado os Tauros. Parece que agora há um problema com os Tauros, porque também é preciso a autorização dos Estados Unidos e que tem a ver com o facto de usarem equipamento americano, não é? Portanto, as armas são muito compósitas, não é? Portanto, poderá haver aqui uma coisa, mas não consegui tirar isso a limpo. Pode ser que algum dos nossos convidados saiba isso melhor do que eu. E, portanto, vamos àquilo que me parece neste momento ser mais importante, eu também não me quero demorar muito mais, sobretudo que é o tema da Crimeia. Portanto, o tema da Crimeia tem aqui, digamos que tem duas componentes. Primeiro, uma componente que se discute muito, que é direitos históricos, e outra componente que tem a ver com aquilo que são as regras das relações internacionais. Os direitos históricos podemos estar sempre a discuti-los, porque são eternos, não é? Portanto, quem é que tem direito à Crimeia? No limite os turcos. Ou no limite os gregos, foram os primeiros lá a chegar, não é? As primeiras colónias na zona da Crimeia, e depois aquilo é durante muito tempo uma zona que faz parte enfim, os mongóis estiveram lá, portanto era uma zona os tártaros, de alguma forma, que eram o povo originário mais presente na Crimeia até inclusive antes do tempo da Catarina e da ocupação da Crimeia pelo seu príncipe Potemkin, e foi ocupada praticamente sem nenhuma batalha dentro da Crimeia. Portanto, houve ali um acordo e foram ocupados. Depois há uma guerra na Crimeia, ou uma guerra da Crimeia, não foi só na Crimeia, em que a França e o Reino Unido se unem à Turquia para se opor aos russos. E é uma guerra que tem, sobretudo, que está muito na mitologia do século XIX, é provavelmente a guerra mais importante na Europa no século XIX, depois das guerras napoleónicas e antes da guerra franco-prussiana. Essa guerra tem muitos aspectos mitológicos, até quanto mais não seja, porque vem na obra de grandes escritores como Tolstói, que esteve lá, não é? Como costuma dizer, esteve lá. Foi soldado em Sebastopol. No cerco de Sebastopol. Bem, e portanto há a Crimeia faz muito parte do imaginário russo, a Crimeia faz parte da Ucrânia, não fez parte da Ucrânia desde que a Ucrânia é uma república, desde o princípio da República Ucraniana, a República Soviética Ucraniana, portanto foi uma forma de Khrushchev compensar a Ucrânia de todos os sacrifícios da Segunda Guerra Mundial. Foi a zona da Rússia mais sacrificada, foi a Ucrânia, portanto a partir desse momento passou a integrar a Ucrânia. Na votação para a independência da Ucrânia, a votação na Crimeia também foi esmagadora a favor da independência da Ucrânia como país, não é? Mas depois isto nem sempre passou a correr assim tão bem, até porque desde essa altura que a Rússia ficou com uma base na Ucrânia, a base de Sebastopol, precisamente, para a marinha russa, que não passou para a Ucrânia. Portanto, os direitos históricos são sempre muito discutíveis. A questão que a mim me preocupa mais aqui são a questão do direito internacional. O princípio desde a Segunda Guerra Mundial é quando estes temas, disputas territoriais, não se resolvem de mano militar, e não se resolvem com exércitos. Resolvem-se com diplomacia, podem-se resolver com referendos. Nós já tivemos alterações de mapas na Europa por acordo. O caso mais conhecido e mais importante é o divórcio de veludo na antiga Checoslováquia, ou as Repúblicas Checa, ou Chequia e Eslováquia. Tivemos uma guerra muito dura nos Balcãs, portanto na desintegração da Jugoslávia. Portanto, as coisas não foram sempre, mesmo na nossa zona, da forma mais pacífica. Ainda hoje
parte do conflito com a Rússia começou nos Balcãs e com temas como o Kosovo, por exemplo. Bem, portanto, há aqui muitas questões, mas nunca uma potência tipo Rússia alterou definitivamente fronteiras, mano militar. A Rússia já fez várias incursões desde 2008 na Geórgia, 2014 na Crimeia e agora na Crimeia e Donbass, e agora em toda a Ucrânia, e aceitar este princípio é muito perigoso, porque pode levar... Onde é que para? Sim. Onde é que para? Até porque sabemos que quase todos os povos europeus têm reivindicações fronteiriças, quase todos, e não são tão tranquilas como a nossa Olivença, não é? E não só na Europa também. E não só na Europa, mas quase todos têm. E, portanto, se isto se torna regra, a coisa fica muito complicada e muito mais instável a nível global. Desse ponto de vista, não sei se haverá possibilidade de... Quer dizer, objetivamente, realisticamente, provavelmente a única forma de conseguir um acordo com a Rússia é, nesta altura, numa altura em que a guerra está quase que... Não está congelada, mas está sem grandes avanços significativos na frente de batalha, é porventura a única forma de conseguir uma paz, um cessar-fogo. Mas, na minha opinião, pelo menos, nunca devia ser feito antes, para já cessar fogo. E depois logo se vê. Agora, dar logo de barato a Crimeia, como parece a intenção de Trump, acho bastante mais complicado, porque isso devia ficar para aquilo, no fundo, que é a posição de Zelensky. Primeiro vamos parar isto. E antes de pararmos, não conversamos. Portanto, porque senão o tabuleiro ainda fica mais inclinado para o lado dos russos. Até que ponto é que Trump está irritado com Putin e está a mudar de opinião? Estamos para ver e provavelmente vamos perceber ao longo desta semana.